abre a tua boca a favor do mudo, quer dizer, do que não pode falar, pela causa de todos que são designados à destruição. Olha essa palavra. Talvez você nunca percebeu esse versículo na Bíblia, porque não é um versículo muito falado. Você já tinha notado esse versículo? Quando se fala em Provérbios 31, logo se pensa na mulher virtuosa, não é isso? A mulher de Provérbios 31. Mas está lá em Provérbios 31, versículo 8. Esse versículo aí. Abre a tua boca a favor do mudo. Quer dizer, do que não pode falar, pela causa de todos que estão designados à destruição. O que é isso? Em outras palavras, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quer dizer, abrir a boca é o quê? Pregar, falar. A causa daqueles que estão designados à destruição, os que estão perdidos. O ide que Jesus ordenou aos discípulos, a todos os que creem, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Esse ide foi uma ordem para todos os que creem. Se você já recebeu o Senhor Jesus, um dos maiores sinais que você o recebeu de fato, é que você quer passá-lo para outras pessoas. Você quer dar Jesus para outras pessoas. Se isso não aconteceu com você ainda, por exemplo, você vem à igreja e você vem aqui só pensando em você, como eu fiz no início. Isso é o caminho que a maioria trilha. Quando eu vim à igreja, no início, na minha adolescência, o que me trouxe à igreja? Problema familiar. Então eu vim para buscar ajuda para os meus pais que estavam com problemas, se separando, etc. Então um tormento dentro de casa. Então eu vim buscar ajuda. Toda vez que eu entrava na igreja, eu entrava pensando em mim e nos meus pais, na minha família. Então eu trazia na minha carteira a fotografia deles. Na hora da oração, eu levantava a fotografia, pedia, estendia as mãos para minha casa, pedia, falava o nome do meu pai, o nome da minha mãe. E era assim toda semana. Sexta-feira eu comecei a fazer, toda sexta-feira a corrente. Depois domingo eu começava a vir. E todas as minhas orações eram pela minha família. Eu via pessoas na igreja, especialmente sexta-feira, manifestando demônios, como meu pai manifestava em casa. E eu via as pessoas manifestando demônios com problemas piores do que os meus pais. E eu ficava impressionado. Mas eu não sentia nada por elas, porque eu estava ali pensando em quem? Nos meus pais, na minha família. Eu não sentia nada pelos problemas das pessoas. E foi assim por meses. Quase um pouco mais de 9 meses eu fiquei assim na igreja. Até que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu me batizei nas águas, depois de 8 meses na igreja, e um mês depois do batismo nas águas, mais ou menos, 1 mês e quase 20 dias, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Ali, a minha motivação mudou. Eu não vinha mais à igreja pensando somente na minha família. Mas eu entendi que eu havia sofrido, meus pais haviam sofrido, meus irmãos, nossa família tinha sofrido. Por quê? Porque nós não conhecíamos a palavra. Como a Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Eu entendi isso. A minha família tinha sofrido e eu concluí, poxa, se eu tivesse conhecido Jesus antes, se meus pais conhecessem Jesus, eles não estariam nesse problema. Então eu entendi que a raiz do problema da minha família não era que, tinha tido um problema de traição, porque tinha isso, tinha aquilo, brigas e tal. Eu entendi que aquilo não era o problema, aquilo era o sintoma.
Aquilo não era doença, aquilo era o sintoma. A doença era a falta de conhecer a Deus. A minha família não conhecia Deus. E quando eu entendi isso, eu levantei os olhos e olhei para além das paredes da minha casa. Eu vi que o problema era generalizado. Não era só na minha casa. Era na casa dos meus parentes, era no vizinho da esquerda, era no vizinho da direita, era em todo lugar, na escola, os meus colegas. Eu comecei a ver, meu Deus, todo mundo está sofrendo e quase ninguém conhece o que eu acabei de descobrir. Não conhecia Jesus, porque naquela época, 1985, 86, quando eu vim para a igreja, não tinha o que existe hoje. Hoje você vai em qualquer lugar, você tropeça nas igrejas. É uma igreja em cada esquina. Às vezes uma embaixo, outra em cima. Sim ou não? É igreja para tudo quanto é lado. Você liga a televisão, é pastor para tudo quanto é lado. Naquela época, não. Havia uma escuridão espiritual sobre o nosso país. Tínhamos a Bíblia dentro de casa, mas ninguém sabia ler a Bíblia. Então havia uma escuridão espiritual. Então, quando eu entendi qual era a raiz do problema, queimou, ardeu dentro de mim um senso de obrigação, de responsabilidade. Eu não posso guardar para mim o que eu recebi. Não foi pastor que falou isso para mim, não foi, eu não sabia que era ser obreiro, nunca pensei em ser pastor, muito menos ser bispo. Eu não tinha nenhum desses objetivos dentro de mim. Eu simplesmente comecei a levar para as pessoas o que eu havia recebido, ou seja, obedecer o ID. Então eu falava para os colegas na escola, nós falávamos com colegas na escola, eu pegava folhetos, guardava comigo e pegava o ônibus, e dentro do ônibus a viagem toda eu ficava olhando para os passageiros assim e ficava pensando, meu Deus, me mostra aqui uma pessoa, a mais sofrida, a mais perdida, para eu dar esse folheto. E como eu era muito tímido, eu ficava esperando chegar ao meu ponto, e aí quando eu dava o sinal e o ônibus estava parando, aí eu ia até a pessoa e falava, toma aqui esse folheto, Deus me mandou dar para você. E saía, e descia, e não olhava para trás. Porque eu era muito tímido. Mas eu queria falar de Jesus. Então a timidez, eu vencia a timidez e dava o folheto para o folheto falar aquilo que eu não sabia falar. Mas eu fazia isso. Então ali eu estava cumprindo o quê? O ID. Ali eu estava dando voz aos mudos, falando com aqueles que estavam, pleiteando a causa daqueles que estavam reservados para a destruição, marcados para a destruição. A gente vai salvar o mundo inteiro? Não, Jesus não falou para salvar o mundo. Jesus disse para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O mundo todo não vai ser salvo, infelizmente. Só vai ser salvo quem crê. Mas para crer, alguém precisa pregar, falar. Alguém tem que falar. E quando fala pregar, pregar é falar. Não quer dizer que você tem que ser pastor, um pregador para pregar o Evangelho, não. Você prega o Evangelho, aliás, sem abrir a boca com a sua vida. As pessoas que te conhecem, têm que ver o Evangelho em você. E, obviamente, quando for necessário, use palavras. Entendeu? Esse é o ID que Deus tem ordenado a todos nós para fazermos. Quarta-feira agora, o Bispo Macedo vai dar uma direção para você que quer servir a Deus. Você que tem esse desejo de obedecer à ordem de Deus, você tem esse desejo de ganhar almas, mas você não sabe como. Quarta-feira agora, 20h, o Bispo vai dar uma direção para você. Ele vai passar para você uma direção, como Ele tem passado para nós pastores, para ganharmos almas. Você que quer servir a Deus, independente da sua função na igreja, você vai receber uma direção nesta quarta-feira, 20h. Amém? Se você quer servir
Então não falte nessa quarta-feira. E coloque a sua vida à disposição de Deus. E você vai aprender como você vai servi-lo. É o grupo, um dos principais grupos que obedecem esse mandado. Que tem muitas ações nas ruas, nos cemitérios, nas noites, com os moradores de rua, com prostitutas, garotas de programa. Onde há dor, onde há pessoas perdidas, a EVG está lá. E se você quiser, você pode fazer parte desse exército. Como que eu faço, bispo? Você vai procurar o pastor responsável e você vai receber orientações, um treinamento, vai ter uma entrevista. Obviamente, não é sobre você comprar uma camiseta e colocar. Você tem que ter condição espiritual para dar, porque você vai para frente de batalha, espiritualmente falando. Se você não tiver condições espirituais, você vai sofrer as consequências. Então esteja primeiro preparado. Tenha primeiro para você depois dar. Amém?